Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição para esta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. São Pedro do Sul, Castro Daire e Viseu apresentam hoje risco máximo de incêndio. Já Oliveira de Frades e Vozela fazem parte do conjunto de municípios considerados com risco muito elevado de incêndio. O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem 5 níveis, que vão desde o reduzido ao máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação ocorrida nas últimas 24 horas. O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública informou que a Polícia Municipal deteve, na tarde da última quinta-feira, um cidadão de 25 anos por ter esfaqueado com a utilização de uma arma branca um outro cidadão. Segundo um comunicado de imprensa da PSP, a ocorrência aconteceu numa das artérias do centro da cidade de Viseu e a vítima, um homem de 43 anos de idade, sofreu agressões em várias partes do corpo. O alegado agressor, explica a nota de imprensa, foi entregue no local aos elementos da PSP por ali se deslocarem para o efeito, sob detenção por elementos da Polícia Municipal de Viseu. A vítima foi assistida no local pelo INEM e conduzida ao Centro Hospitalar Tondela Viseu, onde ficou internada. Um homem de 57 anos de idade foi detido no concelho de Rezende por abuso sexual da neta menor, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária. O arguido, avô da vítima, aproveitou o facto de a menor, atualmente com 12 anos, lhe ter sido confiada pelo Tribunal após institucionalização, praticou com a mesma atos sexuais de relevo desde os 9 anos de idade da criança, relata a PJ em comunicado. Esta força de investigação criminal explica que estes factos, ocorridos desde 2020, inserem-se num quadro de uma família estruturada em que se verificou o rompimento da relação conjugal dos progenitores da vítima, posterior institucionalização e, fim a esta, a entrega aos avós paternos. Situação que proporcionou ao abusador contactos com a menor em condições propícias aos abusos sexuais cometidos, refere a Polícia Judiciária. O homem, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva. O arguido está fortemente indiciado pela prática de abuso sexual de familiar próximo. 2 jovens de 19 e 22 anos morreram na passada sexta-feira em Oliveira do Douro, no concelho de Sinfãs, na sequência de um despiste de uma viatura, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu. A fonte do CDOS explicou à agência Lusa que a viatura circulava na Estrada Nacional 222 e despistou-se, caiu numa ravina e os 2 jovens foram projetados. O alerta foi dado cerca das 6 da manhã por um condutor de um autocarro que ia a passar na estrada, acrescentou. A mesma fonte referiu que os óbitos foram decretados no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação. Para este acidente foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por um total de 9 viaturas. Um agricultor de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeito de ter ateado um incêndio numa área florestal de Lamego durante a última semana. Em comunicado divulgado, a PJ refere que as chamas consumiram área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato e área agrícola constituída por plantação vinícola, olival e outras árvores de fruto. O incêndio colocou em perigo a mancha florestal e a área agrícola, bem como várias habitações de valor consideravelmente elevado que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros, acrescenta. A identificação e detenção do suspeito foi feita pela PJ através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real. Depois de presente interrogatório judicial, o agricultor ficou em prisão
preventiva. Os Jogos Sem Fronteiras regressaram este ano a São Pedro do Sul, depois de 2 anos de interregno devido à pandemia. Foram 3 dias de muita animação. A equipa que representa a freguesia de São Félix foi a vencedora da edição deste ano. Numa altura em que o território nacional e concelhio está a enfrentar uma situação de seca extrema, o município de São Pedro do Sul e a Proteção Civil estão a apelar à população para que faça um consumo moderado de água e uso eficiente da mesma sem desperdícios, consumindo unicamente o estritamente necessário. Assim, a autarquia apela à adoção das seguintes medidas. A utilização da água da rede pública deverá ser apenas para consumo doméstico. É desaconselhado o uso de água da rede pública na rega de jardins. A população não deve lavar viaturas, varandas, telhados, passeios ou ruas. É proibida a utilização de água da rede pública no enchimento de piscinas e tanques ou qualquer uso similar. A Câmara Municipal está ainda a acompanhar a situação de seca extrema, no sentido de minimizar possíveis constrangimentos no abastecimento de água. Assim, caso tenha conhecimento de alguma situação anormal a reportar, como por exemplo ruptura ou fuga na via pública, a autarquia solicita que entre em contacto com o município através do número 232 720 140 ou ainda do 961 922 157, número ligado à Proteção Civil. O município agradece a colaboração de todos os municípios na salvaguarda deste bem tão precioso e escasso, que é para todos nós essencial de todos os seres vivos. Também os serviços municipalizados Águas de Viseu decidiram colocar as ensecadeiras nos descarregadores de superfície da barragem de Fagilde, com o objetivo de aumentar a capacidade de armazenamento de água, anunciou a Câmara Municipal de Viseu. Estamos a atravessar um período de seca severa nesta época de verão, que infelizmente está a ter impactos negativos no concelho, avisou a autarquia em comunicado ao justificar a adoção de medidas excepcionais. Segundo a autarquia, foi decidido reduzir as pressões e caudais instantâneos nas redes de distribuição de água e diminuir os períodos de rega de espaços verdes públicos nas situações em que a água provém da rede de abastecimento de água potável. As Águas de Viseu vão ainda sensibilizar a população para a situação de seca que se vive, apelando à implementação de hábitos que reduzem o consumo de água e informar sobre diversos pontos de situação atual enquanto se mantiver o atual nível de contingência ou superior. Como forma de mitigar os efeitos da seca, o município de Viseu apela a que todos os municípios tenham o dever cívico e ambiental de poupar água, eliminando diariamente todos os gastos supérfluos. Neste contexto, exige para a nossa região, é importante que toda a comunidade possa, reduzir os consumos de água, evitando assim todo o tipo de desperdícios possíveis. A autarquia pediu aos municípios para que não utilizem água da rede pública para regas, lavagens de carros, varandas ou terraços, para que reduzam os tempos de banhos, as capacidades dos autocolismos domésticos e todos os desperdícios em geral. Além disso, solicitou a redução do caudal e a pressão de água nas suas casas, regulando a torneira, ou seja, a válvula, a seguir ao contador. E ontem a barragem de Ribeiradio, em Oliveira de Frades, foi eleita para a rota de pesca de competição, promovida pela Associação Internacional de Pesca Desportiva Bass Nation, com apoio do município. Decorreu a segunda prova do seu campeonato na modalidade de patos, junto à antiga praia do Val, em Conlela. Um dia especial para os amantes da pesca desportiva, em Oliveira de Frades. Ainda no desporto e para finalizarmos, o Académico de Viseu da 2ª Liga de Futebol sofreu no sábado a primeira derrota na pré-época ao perder por 1-0 frente ao Oliveira do Hospital, equipa da Liga 3. O jogo foi disputado na manhã de sábado no estádio dos Trambelos, em Vilmoinhos, e foi o terceiro encontro da preparação dos Beirões, acabando por ditar a primeira derrota para os comandados de Pedro Ribeiro, que tinham vencido a equipa de júniores e empatado a um golo em Chaves frente ao desportivo local.
A partida marcou o regresso a Viseu, depois de uma semana de estágio que os vizienses fizeram em Lousada, na preparação para a entrada em competição na segunda Liga de Futebol, com o jogo da primeira jornada agendado para o dia 7 de agosto, no Seixal, frente à formação do Benfica B. Até lá, o Académico de Viseu vai ainda realizar mais alguns encontros na pré-época. O primeiro na quarta-feira, dia 20 de julho, em Viseu, frente ao São João de Ver. Seguem-se as partidas com o Vizela em Quiaios, dia 23, em Viseu com a São Joanense no dia 27 e o último jogo de preparação no dia 30 de julho, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na apresentação do Rio Ave aos seus adeptos. E esta era a última notícia que tínhamos para si na edição de hoje. Desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira e de um bom início de semana.